nossa querida convidada. Olá! Ei, Marília, tudo bem? Tudo bem? Que saudade! Gente, muito legal isso, né? A gente sempre se esbarrou, né, a vida inteira. E Sim, agora onde você verdade. tá, menina? Me conta aí, onde você tá, como é que você tá? Quem é Marília Tô Gomes? bem. Sim, eu tô em Uberlândia, né? Já vai fazer 4 anos que eu tô aqui já. Já? E a gente tá aqui já há 4 anos, já tá aqui de volta já. Tem sido um tempo muito bom. E é isso aí. Estou por Antes, aqui. antes você tava no Nordeste, né? Sim, estava em Recife e meu pai pastoreou um ano em Caruaru, que foi o ano que eu estive no seminário, né? Mas ainda estive um pouco com ele lá nesse tempo, lá em Caruaru. Então a gente estava na região do Nordeste e agora a gente retornou para cá. Foi como uma necessidade, né? Meu avô na época estava muito doente e meu pai precisou vir para ser um apoio, né? Para cuidar dele. Mas hoje ele tá bem, graças a Deus, curado, restaurado. Quem ouve a história do meu avô e sabe o que aconteceu com ele, fica assim, pasmo quando vê ele bem, andando, falando. E é uma benção, graças a Deus. Poxa, que bom. Sim, Feliz por isso. Então, amém, pessoas, glória a quem, Deus. quem chegou agora, nosso tema de hoje é Onde estão os filhos que dizem ouvir o pai? É um trecho de uma canção da Marília. E, Marília, pode se apresentar agora, diga quem você é, fique à vontade. Obrigada. Para mim é primeiro uma honra, né, estar aqui com vocês. Esse convite para mim, eu fico muito alegre. São duas meninas maravilhosas, lindas, né, de Deus. E, então, assim, eu gosto muito de vocês, sempre fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de se esbarrar por aí, né? Como vocês disseram. Então, assim, meu nome é Marília, eu moro aqui em Uberlândia, cresci aqui em Uberlândia, na verdade sou nordestina, sou natural de Maceió, Alagoas. Oh, não sabia? Também sou nordestina. Não! Ei, sou nordestina. E minha família assim, é uma mistura, né? Meu pai é de São Paulo, minha mãe de Pernambuco, eu sou de Alagoas, meu irmão Rio Grande do Norte. Muito por Eita! isso Mistura demais. é um resultado de uma família de missões ali, né? Meu avô abrindo igrejas lá no Nordeste, e nesse vai e vem, meu pai encontra minha mãe, e a gente vem para Minas depois que eles se casam, e tem eu, a primeira, depois. E aí crescemos aqui em Minas, né? E comecei a aprender música aqui em Minas, e muito na igreja. E só que, assim, sempre tive essa questão com a música, né, com a minha família e tudo mais. Mas o primeiro CD foi gravado lá no Nordeste, então foi quando eu tive a oportunidade de gravar pela primeira vez. Tive amigos que me apoiaram lá, então hoje eu trabalho com missões também, que lá também, a partir do Nordeste, que eu fui para uma base missionária. Trabalho com psicologia, que é a minha formação, e a louvor e adoração é uma missão assim de vida, né? De estilo de vida para mim, né? De adoração ao Senhor. Então é isso que eu sou, gente. Eu acho que deu para sintetizar, né? Gente, e olha, eu sabia que eu queria conversar com a Marília, mas essa mulher é tão interessante, foi difícil. Eu falei assim, eu e a Evelyn, a gente estava falando isso aqui. É uma menina tão completa, e graças a Deus por isso, que é até difícil saber o que conversar com essa pessoa. Tão interessante. Tem algumas dúvidas, mas vocês podem lançar aí que eu vou tentando responder, né? Dá Olha que certo. chique. Eu vi aqui que você está no É, Spotify. estou no A gente Spotify, pode no ir lá no Apple. Spotify, que eu Isso. escutei umas músicas e eu realmente gostei, viu? Que Tem bom. esse CD aqui,
Ele é Ao Meu Lado e ele foi o último que você gravou, né? Foi o Esse último que símbolo aqui gravei. é em homenagem a BH? Não, era pra ser. Eu gosto muito de BH. Muito, assim, um dos lugares. Mas é só pra fazer a silhueta do violão mesmo, assim, com Não, ele. faz sentido. É Agora mais eu ou vi. menos isso. Mas pode ser uma homenagem para BH, com certeza. Amo demais Eu BH, é senti maravilhosa. homenagear. Então, Belo Horizontinos, sintam-se homenageados no CD da Marília. Mas aí você falou que você gravou ele no Nordeste e como é que você começou a compor essas músicas? Você já compôs há muito tempo? Você compôs pro CD? Como é que foi? Então, eu já compunha desde os meus 15, 16 anos, assim. Aliás, em BH foi um processo muito legal. Meu pai pastoreou 2 anos em BH, né, ali na igreja de Venda Nova, e foi um processo de eu me redescobrir começar a me encontrar como compositora. Eu tinha umas musiquinhas que eu escrevia letra, mas aí nessa época eu comecei a tocar violão, que eu só sabia um pouquinho de teclado, né? E aí nisso fui colocando cifra nas minhas primeiras letras. Então nesse CD não vai ter nenhuma música das primeiras que eu compus, vai ter um CD mais antigo, né, de 2009 por aí. Foi o primeiro. Não, 2010, 2012, 11, Tem 12, aqui, por aí. deixa eu ver. Que é o Teu Amor. 2012. E aí, Vi. nesse vai ter. A maioria das minhas composições foi na época, eu lembro que eu morava em BH, então eu ia pro meu quarto, tinha muita opção, né? Da gente ir pro quarto, muito adolescente, ir pro quarto, fechava a porta, pegava o violãozinho velho que eu tinha, começava a adorar a Deus, lia, orar, e Deus me dava algumas canções. São experiências muito bacanas. Nesse segundo, do Ao Meu Lado, as músicas foram mais direcionadas para missões, eu já tinha voltado do seminário, da base missionária. Então foi bem direcionado, bem funcional, né? A gente pode dizer. E as suas composições, assim, você como quem compõe, né, que é compositora, você acha, como é que surge as ideias? Se você Uhum. senta com o tema para escrever, desenvolve? Ou, não sei, como foi o processo criativo? Então, nesse segundo CD, como foi mais intencional, eu às vezes sentava com trechos, né? Tipo, ao meu lado foi um que o principal do CD, eu fiz ele no momento de oração, né? Então veio melodia. E ele é uma oração que eu faço para Deus mesmo, né? Se você for ver a letra, ela é uma oração de arrependimento, de busca, de volta para Deus, né? Que fiz antes de ir para o seminário, é um pouquinho mais antiga do que as outras. E a grande história eu peguei de trechos da Bíblia que eu li. Então, aquela passagem que fala do eunuco lendo a palavra e Filipe aparece para ele, né? E Aham. aí Filipe pergunta, né? Você está entendendo o que você está lendo? E ele fala, como eu vou entender se não tem quem me explique? Algo assim, né? Não lembro a fala dele. E aí eu comecei a pensar, ó, quem irá contar a grande história, né? Porque muitas pessoas vão ter acesso a essa história, mas quem está ali em posse dessa revelação que é a palavra, né? E aí comecei a ver essa canção e fui fazendo ela, assim. É mais ou menos isso o processo. Ah, entendi. Ó, já que você já começou falando da música Grande História, se você quiser contar mais um pouquinho sobre ela, aí você também já pode cantar, tá bom? Cantar essa música pra Tá bom. gente. Ela é uma música assim que eu gosto muito dela, acho ela uma letra assim, muito forte, também é uma oração, né? Porque eu voltei do momento de missões, do seminário, muito impactada com tudo. E eu tava naquela emoção assim, de dizer, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não acredito que as coisas estão assim, sabe? Aquela revolta boa, assim, lá no fundo, né? Sim. Poxa, a gente precisa se manifestar, a gente precisa se levantar. E eu muito assim, jovem, assim, ainda sou jovem, né? Mas assim, aquela coisa bem forte em mim, sabe? Muito mais aflorada.
E essa é uma música que é pra gente pensar nessa questão, né? São perguntas que eu faço durante a música, para que nós possamos dar um start assim, nessa questão, né? De quem irá contar a grande história, né? Então eu vou cantar para vocês, pode ser? Olha, eu já adianto que essa música realmente causou esse efeito que você pretendia. Sério. Ela causa esse efeito mesmo. Ah, que bom, eu fico feliz, deu certo. Então eu vou cantar ela pra gente. Tá bom. Irá contar a minha história, suscetível aos céticos deste mundo. Irá contar a minha história, anunciando o reino que é chegado a nós. Onde estão os filhos que dizem ouvir do Pai, o chamado silenciado pela falta de amor. Se levantem verdadeiros filhos, não se esqueceram da cruz que caminho encontram perdido. O mundo vai saber a sua luz. Irá contar a grande história do amor capaz de vencer a morte. Irá contar a nossa história, o mundo que é Jesus. Onde estão os que dizem ouvir o chamado silenciado pela falta de amor. Se levantem verdadeiros filhos, não se esqueceram da cruz que caminhem encontram perdido. O mundo vai saber a sua luz. Se levantem verdadeiros filhos, não se esqueceram da cruz que caminhem se encontram perdido. O mundo vai saber da sua luz. Amém. Nossa, muito linda. Muito linda mesmo. Amém. Eu vou só falar algumas coisas que eu gostei demais dessa música, que é tudo. Essa questão de você perguntar quem irá, né? Parece muito o grito dos profetas, né, do Antigo Testamento, né?
tanto de João Batista também, me lembra muito disso. E aí, onde estão os filhos que dizem ouvir o pai? É o nome dessa live de hoje, porque eu achei essa pergunta muito forte, de verdade. Quando eu ouvi a música, eu me arrepiei nessa parte. Tipo, é o chamado silenciado pela falta de amor. Então, assim, aí você conclama, né, que se levantem verdadeiros filhos que não se esqueceram da cruz, que caminhem de encontro ao perdido e ao mundo faz saber da sua luz. Então, assim, pegando a sua música, o que você acha, o que tem impedido os cristãos de obedecer ao chamado de Deus? Por que não estão indo? Onde estão os filhos? Por que eles estão escondidos? Você quer falar alguma coisa? Não, tô só absorvendo. Mas então, o que você acha? O que você tem a dizer sobre isso? Por que demoramos tanto? Pois é, assim, a gente podia colocar N fatores, né? Mas eu acho, assim, que a gente tem vivido, assim, e diz respeito muito à questão de o que é mesmo que a gente tem vivido, né? Porque muitas vezes a gente tem confundido a religiosidade com o cristianismo, né? E a religiosidade, ela traz alguns comportamentos de conformismo, de uma aceitação, né? De situações e coisas que para eles aparentemente parece estar tudo bem, mas não. E quando a gente vai para o cristianismo, né, a gente vai para a palavra, a gente vê que o cristianismo, ele, na verdade, não nos deixa conformados. Ele não nos paralisa, mas ele nos coloca em ação. No momento que a gente é confrontado, a primeira ação que há e existe na nossa mente. A gente refletir sobre o que é a palavra, sobre o que Jesus fala através da sua vida e tudo que ele viveu aqui na Terra, e com essa mensagem, né? Então, eu vejo o cristianismo como isso que impulsiona, e muitas vezes nós temos vivido uma religiosidade de achar que está tudo bem onde nós estamos e podemos conformar, e que sempre vai existir alguém lá fora fazendo alguma coisa, tudo bem, a gente está aqui, ou sempre nos acomodarmos, né? No conforto de uma igreja, muitas vezes no conforto dos nossos lares, né? Sabendo que nosso campo missionário não depende só de um país, estar num país ou numa base em outro lugar, mas o nosso campo missionário é onde a gente se propõe em servir, né? Eu vejo muito isso. Eu já estive dentro de uma base, já estive em outro país e estive aqui na minha igreja. Entendi que quando eu sou ministra de louvor, meu campo missionário, as pessoas querem que eu ministro louvor. Quando eu me proponho a ministrar uma palavra, meu campo missionário é ali onde eu ministro aquela palavra. Quando eu saio para evangelizar, meu campo missionário é a rua, é uma escola onde eu vou servir, é um lar de idosos onde eu posso ir ajudar e servir por um tempo. Então, nosso campo missionário é onde a gente está. Entendeu? E aquela nós frase, não temos essa... Tem aquela frase assim que eu não sei quem é e nem sei se eu vou falar ela direito, mas se você não faz missões. Como é que é? Ah, tá. Ou Eu sei você qual é. é um campo missionário. Como é que é? Eu sei. Ajudei. Você é um campo missionário ou você é um missionário? Verdade. Isso. E nós não temos essa visão. Muitos jovens dentro da igreja não têm essa visão. Então, assim, a gente, na maioria das vezes, a gente só enxerga esse campo missionário como sendo nós, né? Ah, o pastor vai vir de outra igreja pregar no culto de jovens. Ah, eu vou no culto de jovens para receber. A gente só quer receber, sendo que o evangelho nos impulsiona a dar. Na palavra do Senhor diz o que é melhor é dar do que receber. Eu acho que isso é tão integral na vida do cristão, não é só relacionado a dinheiro ou a coisas que você doa a alguém, mas em relação a abençoar, a servir, a orar por uma pessoa e outras coisas mais. Então, acho que falta essa visão. E nós que somos jovens, nós temos que nos levantar com essa visão, sabe? Assim, eu vejo uma geração que tem se levantado com isso. Não é um erro dos nossos líderes, nem dos nossos pastores, porque eles ensinam.
Muitos deles falam sobre isso, muitos deles incentivam missões e nas suas igrejas. Isso é forte em algumas igrejas, mas em outras não. Mas eu oro para que nesse tempo, nossa geração tem se levantado, vocês têm se levantado, outros jovens como nós, possam levar isso para frente, sabe? E a gente enxergue cada lugar onde a gente está como um campo missionário, a gente se posicione como missionários, independente de títulos, de status ou lugares. Sim, verdade. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, que você já abordou, da sua leitura sobre a nossa geração. Ah, e meu pai colocou. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ah, sim. Hoje. Nós precisamos nos posicionar, é verdade. Agora esqueci a minha pergunta. Você falou que queria que ela falasse mais um pouco sobre o que ela estava falando. Nossa, gente, é porque minha memória não é boa. Desculpa, gente. Mas então, eu vou tentar perguntar, se não for isso, vai ser isso. Então, eu queria que você falasse mais sobre a sua leitura sobre a nossa geração, tanto que, como você diz na música, né, o que falta é o amor, é esse olhar para as pessoas e para o reino, né, de entender que o chamado de Deus é muito maior do que a gente pensa e do que a gente quer restringir. Eu não sei se ela parou. Voltou. Aí eu queria que você falasse mais dessa sua leitura sobre a nossa geração, sobre os jovens, não só os jovens, né? Os cristãos no geral. Sim. Então, vamos lá. Eu posso falar assim, com propriedade sobre a nossa geração, né? Mas claro que vai atingir a todos, né? Então, assim, nós temos passado por um tempo muito... Vamos pegar o contexto atual que a gente está vivendo em relação ao Covid, em relação a muitas outras coisas que tem restringido o nosso acesso. Hoje em dia, é um tempo local, a estar em lugares, vamos dizer assim, até mesmo nas ruas. Já participei de muitos evangelismos que são em ruas, urbanos, né, missões urbanas, essas questões, acho muito bacana. E hoje a gente tem um acesso muito grande à tecnologia, né? E apesar de ser vamos dizer assim, uma interação muito forte, né, da gente ter muito acesso a muitas coisas, conseguir muito se conectar, intenso, né? Se conecta com pessoas de outro lugar do país ou do mundo, sabe? É fácil. Porém, nunca se viu tanta gente tão envergonhado de falar sobre Jesus também, sobre expor esse evangelho. E muitas vezes, quando expõe esse evangelho, expõe porque é moda. Às vezes, é moda falar de Jesus ou dizer que vai a alguma igreja, ou que participa de um certo ministério, ou que faz suas atividades. Porém, nós não podemos, assim, desprezar essas pessoas que fazem isso, mas, assim, começar a influenciá-las de uma forma certa, sabe? Então, assim, há um desejo, como sempre existiu em todas as gerações, pessoas tiveram fome por Deus, fome da palavra, fome de serem ministradas. Desde a época dos nossos avós até hoje, na época dos nossos pais, sempre existiu isso, mas existiu formas diferentes de abordar. Eu vejo que hoje nós temos a tecnologia como esse principal fator para que a nossa geração saiba alcançar os corações através da tecnologia. E nós, muitas vezes, a gente, é claro, toda mudança passa por mudanças também na mente, da gente poder aceitar algumas coisas que não existiam, que hoje existem, né? E que nos dão como ferramentas para que a gente possa usar, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a ler nosso tempo, né? Nós temos a internet hoje, talvez a nossa maneira de alcançar as pessoas é a internet. Nossa maneira de chegar a alguém é a internet, de poder acolher alguém, de estar com alguém, de estar mesmo estando longe, né? Porque você pode alcançar uma pessoa mesmo você estando longe. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, assim, porque nós podemos estar muito longe. Hoje você pode estar aqui no Brasil, poder alcançar uma pessoa na China, no Japão, entendeu? Ou seja, assim, cara, se a gente entender
não existem fronteiras na internet, imagina o poder que vai ter esse movimento, né, dos nossos missionários hoje nessa geração jovem, né? Ou seja, nós não temos mais fronteiras. O que nossos pais, nossos avós enfrentavam para poder ir para outro estado, no Brasil, para outro país, ou barco, muitos missionários usam barco lá na Amazônia, Manaus, sabe? As regiões. Hoje, nós jovens temos acesso a qualquer lugar do mundo virtualmente. Verdade. Imagina se a gente tem noção disso. Imagina se nós começamos a propagar e falar, poxa, cara, não existe mais como você dizer, eu não tenho como ir para a África para poder ser missionário. Cara, hoje a gente tem acesso de diversas formas. É claro, assim, que você não vai alcançar populações em vulnerabilidade, como que estão em extrema pobreza, sabe? Existem públicos. Existem públicos também que a gente tem muito acesso na internet. E podem ser pessoas de classe média e aí por diante. Mas existe um espaço para a nossa geração evangelizar hoje que não há fronteiras. Não há barreiras. Olha, para te dar um Eu acho exemplo prático, então tá tendo um movimento de juntar um pessoal de uma faculdade, eu não sei qual que é, com um grupo de universitários, que é um grupo evangelístico, que é a ABU. O Vocari é a ABU, para telefonar os estudantes dessa faculdade e assistir eles. Servir sem sair de casa, usando a tecnologia, usar isso para a glória de Deus, isso é incrível mesmo. Incrível! Olha que campo a gente está tendo, que campo missionário a gente está tendo, que é a internet, o digital, o virtual, né, a tecnologia. Então, cara, a gente precisa começar a propagar isso, a dizer, gente, a gente tem como ir, mesmo estando em casa. E isso não é comodismo, isso é oportuno, né? É uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. A gente não pode deixar de fora hoje a gente pode mudar as nossas evangelistas, nós servimos um Deus que é criativo, que Ele nos dá ideias. Então, Deus está disposto a nos dar ideias. Deus está disposto a guiar a gente para isso, sabe? E eu acho isso muito interessante. É algo que a gente está vivendo hoje, porque você sabe que, com o Covid, igrejas estão fazendo curso online, você está se comunicando com o pessoal da sua faculdade online, com as pessoas do seu redor online. Então, cara, vai falar do amor de Deus online. Tem um amigo meu que lançou um projeto, né? Procura-se missionários home office. E eles estão super lindas. Divulga pra gente. Uma live com ele amanhã, desse meu amigo, para ele falar um pouquinho sobre o projeto. Vocês já estão convidados para estar lá, pra vocês conhecerem. Que legal! Muito bom. Mas é interessante que eu esqueci o que eu ia falar. Nós duas. Não, porque é interessante conversar com você, porque o seu coração, você vê que realmente queima por missões de uma forma que até a questão da internet vira um campo missionário. Porque a gente vive num momento muito, eu digo por mim, tá? De consumo, relação utilitária, sabe? Tudo é em troca de alguma coisa, ou para eu me dar bem, para eu me destacar. E é uma visão diferente, assim, acho interessante. E aí eu queria aproveitar para perguntar por que a gente está demorando tanto? Acho que meio que já falei isso. Eu posso reformular? Ela já falou isso. Então tá. Mas, Não, fala de novo. É porque uma pessoa que até perguntou uma coisa que eu também estava pensando, a pergunta colocou, como estão os filhos, né? Você acha que isso que a gente está falando, né? Esse impedimento dessas pessoas a entenderem a missão, será que não tem uma causa maior, muito mais profunda nisso? Uma questão de como está
a espiritualidade dela, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, devido a uma leitura da Imitação de Cristo, do Tomás A. Kempis, que ele fala muito da religião interior. Então, a gente às vezes pode até fazer a missão com uma intenção errada, sabe? Querer oferecer aquilo que a gente nem tem. Às vezes por querer se mostrar com intenções pecaminosas. E ao invés de ser um transbordamento daquilo que você recebeu de Deus. Então, eu queria que você comentasse isso, depois a gente já pode partir para a próxima música, que é Incapacidade. Muito boa ela, eu gostei. Sobre essa questão, né? Essa questão mais interior, que o Evangelho chama a gente primeiro a se arrepender, né? Antes da gente clamar, convidar os outros ao arrependimento. Sim. E é muito interessante essa questão, porque, assim, uma das coisas que eu aprendi no seminário, assim, foi primeiro a ouvir a Deus, né? E comecei a aprender coisas que eu falo assim, cara, eu tô sendo discipulada. Eu pensei, vou chegar aqui, vou aprender sobre missões, quem foi tal missionário, quem foi não sei o quê, que desbravou, não sei o quê. Essas coisas eu tinha na cabeça, né? Mas as minhas aulas eram todas sobre caráter de Deus, sobre quem Ele é, a pessoa de Deus, momentos de meditação, de ouvir, de conhecer a Deus, né? E muitas vezes, quando você fala essa questão, né, de a gente oferecer algo que a gente não recebeu, na verdade não é verdadeiro, né? Não é de uma experiência com Deus, né? A gente oferece isso. É muito desse não lugar de estar na presença de Deus, né? De não ir de encontro a Ele, né? Lá na palavra de Deus fala, né, que a gente se achega a Ele e Ele se achega a nós. Então, assim, nesse encontro, né, existe esse derramar de Deus sobre as nossas vidas, né? Ele escreveu mais alguma coisa aí, né? Se vocês quiserem que eu junte. Juntar o quê? A pessoa que perguntou antes. Só os três. Retificando, onde Deus permitir que esteja e sejam... Exemplos aos fiéis. É muito o que a gente já estava falando, isso do testemunho. E da gente viver isso verdadeiramente, né? Claro que tem essa questão mesmo de uma fachada, né? De algo muito da aparência, né? E eu acho que isso é tão claro quando a gente se depara com isso, né? Existe uma autopromoção, um desejo ali, né? A gente tem visto muito isso hoje em dia e fica claro. E também fica claro quando é algo genuíno, que tem um mover do Espírito Santo ali, que tem uma experiência com Deus, que tem algo de se entregar e deixar com que Deus faça na sua vida, certo? Porque missões, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Algumas não, eu falo assim, renúncia total, né? A gente deixa casa, pais e família, a gente deixa emprego. Tipo assim, eu tive que deixar algumas coisas para estar numa base missionária ou num campo missionário em um outro país, assim. Tive que tirar um tempo assim sem trabalho, sem estudo secular para poder me dedicar somente ao estudo da palavra e de me aprofundar em Deus e conhecer quem é, né? Então, assim, é necessário esse envolvimento, é necessária essa entrega para que você tenha mesmo isso, né? Esse cumprir essa missão, né? Então, eu acho que isso é interessante, uma coisa que a Jocum tinha como lema, né, que tem ainda, né, muitos deles falam conhecer a Deus e fazê-lo conhecer. Eu só posso fazer alguém conhecido quando eu conheço essa pessoa, né? Quando Sim. eu tenho uma intimidade. Eu não posso falar sobre vocês, por exemplo, se eu não tenho uma intimidade, se eu não tenho um convívio, se eu não vejo vocês sempre, se eu não sei como é que foi o dia de vocês. Hoje eu não posso sair falando sobre vocês simplesmente pelo que eu acho, pelo que eu vi alguém dizer. Não é verdadeiro, não é algo que possa promover transformação. Eu creio que seja isso.
E como diz a palavra, o fogo, ele prova, é isso mesmo, né? O ouro. Então, assim, com o passar do tempo, se expõe quem você é de fato. Se você, suas motivações, elas vão ser expostas em algum momento. E aí, como você disse, aquilo que é verdadeiro reluz mais, né? Uhum. É verdade, gente. Isso é fato, né? Marília, agora a gente quer ouvir a música Incapacidade. Se você puder também falar sobre ela um pouquinho antes de cantar. Tá bom. Incapacidade, também fiz ela nesse processo, depois do Haiti. Ela é uma música, assim, que fala muito comigo. Acho que desse CD é que mais fala. E muitas vezes a gente se sente incapaz, vamos dizer assim, no processo, né? Sim. Porém, na palavra do Senhor mesmo diz, né, que... Agora eu esqueci o versículo, mas é mais ou menos aquela palavra que diz assim. Pra fazer aí. Eu confio. Pode ser. Qual seria a Você vai confirmar pra você se é verdadeiro ou não. Que na nossa fraqueza, né? Cara, eu tô muito ruim de cabeça hoje. Tô trocando os versículos por tudo. Cada Nós somos Deus, nós somos fortes, resumindo. Ah, sim. Então, Paulo, né? sim, Paulo fala isso. E muitas vezes a gente se fala, Deus, mas eu não posso ir porque eu não sei falar inglês. Deus, eu não posso ir porque eu não sei pregar. Eu não sei falar bem, não sei ler direito. Mas aí, cara, nós sabemos que é em Deus, né? Capacitados. Então, uma coisa que eu aprendi é que a linguagem do amor, ela quebra todas as barreiras. Então, assim, viver esse amor. Eu acho que é isso que essa música traz um pouco, né? E eu vou cantar ela um pouco para vocês e da gente ter a certeza de que em Deus as nossas incapacidades se tornam capazes. A gente se torna capaz em Deus, né? Essa música se chama Incapacidade. Vira por isso. Isso! Bom, gente, glória a Deus, os irmãos estão com a Bíblia aí na cabeça. Homem esquece tudo, né? Nossa, gente. 12, 10. Isso aí, gosto de precisão. Minha incapacidade em ser um ombro amigo. A minha incapacidade em ser a mão estendida. A minha incapacidade em ser os pés que vão descubro que sou a resposta que não chegou. Minha incapacidade em repartir o pão, em saciar a sede, em abrigar o desamparado, de amar sem distinção. Eu descubro que amar não se resume a amar só. De adianta falar de amor e viver.
Deus é amor, como dissemos, onde está você? A resposta, o socorro, esperam por você. Onde está você? A resposta, o socorro, esperam por você. Isso aí. Amém. Os fãs já se manifestaram aqui, ó. Prima linda! BMW Jardinópolis. Olha, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Olha, Olha, tem muita Pedro. gente da minha família, tem primos meus assistindo, Isso aí, família tem que dar força. tios também, né? E é isso aí, Olha, amigos. essa letra hoje me pegou assim, porque justamente hoje que eu estava lendo Tiago 2, que fala sobre a fé sem obras É verdadeira religião. e a verdadeira religião. E me tocou muito assim, não tem nem palavras. A música fala por si, eu vou recitá-la, porque qualquer comentário no mais alto Vai estragar a música sem comentar. só repetindo mesmo. Olha só, fala da nossa incapacidade, né, de ser ombro amigo, de estender a mão, de ser os pés que vão, de ser a resposta. E aí, esse refrão, né, de que adianta falar de amor e não viver, é o que a gente estava comentando, né? Se Deus é amor, como dizemos, o conhecer se não temos, né? Eu achei isso muito forte. Aí, Marília, que Deus te abençoe. Amém. Para você ver, né? Da mesma forma, como a gente tem que entender, né? É forte, assim, porque todas as vezes que Deus fala comigo em relação a isso, é de uma maneira forte, sabe? E eu tô suscetível, como qualquer outra pessoa, a viver tentações e coisas que o inimigo vem estuprando na minha vida para que eu também deixe de amar as pessoas, deixe de viver esse amor. Todos nós estamos suscetíveis a isso nesse mundo. Mas sempre quando Deus fala, é muito forte. E eu preciso botar isso para fora. E sei que Deus fala também através disso. É uma maneira de Deus falar, né? Então, assim, quando eu tô compartilhando com vocês, eu sinto que eu compartilho através das músicas a forma forte que Deus traz ao meu coração, a questão do amor, a questão de missões e tudo que Ele me chama para viver com Ele, sabe? Então, assim, é para nós mesmo, isso, sabe? Amém. É isso aí. Agora, Marília, eu queria que você falasse sobre suas experiências no campo missionário mesmo, né? Na Colômbia, no Haiti. Pena que a gente não tem tanto tempo, né? Mas eu queria que você ficasse à vontade para isso. Pode falar sobre suas experiências. Quero muito ouvir. Então, você, claro que bem reduzida, né? Eu fiquei... meu primeiro envolvimento com missões foi com missões urbanas, né? Então, a minha igreja começou a se envolver muito com missões, na época em Recife, com Jucum. E aí recebemos muitos missionários na nossa casa, né? Missionários colombianos, missionários de outros países mais. E eu me senti muito, assim, impactada com aquilo, né? Nossa, cara, eles saem do país deles, eles vêm... E via muitos jovens fazendo isso, né? E eu sempre me sentia assim, movida a estar nesse lugar também. E aí eu fui em 2015, parei faculdade no meio. Foi umas coisas assim que eu falo, né? Assim,
Poderia ter ido depois? Poderia. Mas foram escolhas minhas, né, também, né? Deus faz as coisas, faz. Existe o tempo de Deus? Existe. E também eu creio que também foi tempo de eu estar ali, né? E aí eu fui, e em 2015 estive na Jocum, 5 meses na Jocum, e o meu prático foi no Haiti. Foi minha primeira experiência fora do Brasil, estando em missões, numa equipe de 9 voluntários, 9 missionários. Foi uma experiência muito forte. E o momento mais marcante que eu me lembro foi da gente no orfanato. Existem muitos orfanatos no Haiti. E a gente estava falando sobre a alegria e fizemos um teatro, apresentamos para as crianças. E no final, cada criança trazia um pedido para Deus, de algo que Deus poderia dar de presente, um presente, porque no teatro a menininha recebia alegria como presente, né, vindo de Deus. E eles começaram a fazer os pedidos, e nós missionários estávamos lá também fazíamos nossos pedidos. Mas quando a gente foi vendo o pedido que eles faziam, a gente falava, putz, a menina só quer uma boneca. Porque não tinha realmente uma boneca. O menino só queria uma bola, porque a bola dele era só aquela parte de dentro da bola que infla, sabe? E tipo assim, ele chutava a bola, já murchava, porque tava furada a bola dele, a única bola que ele tinha, muito velha. E a gente foi vendo o pedido de cada um, a gente foi se sentindo tão pequeno, assim, tão, sabe, incapaz de poder suprir aqueles pedidos, mas também capaz, porque aqui no Brasil a gente tem tudo, sabe? De acesso a brinquedos, a tantas outras coisas. E a gente começou a fazer aquela oração e cada criança orava para o missionário e um missionário orava por uma criança. E eu me lembro que eu me sentei na sala e cruzei as pernas assim, né? As duas pernas assim. E a menininha começou a orar por mim. Primeiro as crianças oravam pelos missionários e a gente não entendia muito a língua, que era um crioulo. Eles começaram a orar no crioulo. E uma presença do Espírito Santo começou a invadir o local, que todo mundo começou a sentir aquela presença e a chorar na presença de Deus, e as crianças orando com uma fé que a gente não tinha visto em outro lugar, criança orando daquele. E aí eu lembro que a menina parou de orar e deitou no meu colo para que eu começasse a orar por ela. Ela deitou no meu colo e isso eu conseguia assim, passar a mão na cabecinha dela e orar por ela. E aquele foi um momento muito marcante, porque a sala encheu-se da presença de Deus. Todos os missionários começaram a falar em línguas e as crianças a chorar, a orar. Foi uma presença de Deus muito grande, assim. Eu nunca tinha presenciado aquilo, assim. Então foi uma experiência muito marcante para mim aqui. E, aliás, eu tenho uma foto aqui, até hoje, vou até tirar aqui. É uma foto que eu guardo aqui desse dia no orfanato. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu tirar, peraí. Ai. Dá pra ver? Sim, dá. Nós com as crianças nesse dia. E é uma foto que eu sempre coloco aqui. Eu me lembro desse dia porque foi maravilhoso, assim. Amo de paixão. Aqui a Thaís, que estava lá comigo nesse dia, também é missionária da Jocum. Ela viu isso, estava lá. E foi lindo. Eu amo esse dia, para mim foi marcante. E a minha segunda viagem, que eu tenho como missionária, porém não foi uma viagem pela gente, não foi pela Jocum. Eu estive na Colômbia no começo do ano passado, 2019, foram 50 dias, servindo a uma ONG. Não é cristã também, foi por um projeto pela ESEC, que tinha muito mais um propósito de desenvolvimento de liderança global, porém eu usava o que eu tinha como formação, que era psicologia. Então, eu cheguei foi a minha primeira experiência de uma viagem fora, sozinha, sempre ter que falar a língua do local, não tinha quase tinha poucos brasileiros, então eu encontrava eles poucas vezes, mas durante o dia era só espanhol, só espanhol, só espanhol. E às vezes eu queria falar português. Então, é bem complicado. E de estar na casa de uma família do país, de estar imerso na cultura, imersão mesmo, né? Mesmo, o que eles comiam, eu comia. As atividades deles, eu estava envolvido, tudo.
no dia a dia, então no trabalho que eu tinha com a ONG também, eu tinha que falar com as crianças totalmente em espanhol. E elas tinham que me compreender para eu poder desenvolver os trabalhos com elas. Tinha muitas crianças com problemas cognitivos, então era mais dificuldade ainda porque eu tinha que aprender o espanhol, com o sotaque deles, as maneiras deles, ainda com as dificuldades de fala deles, porque muitos deles tinham dificuldade de fala, de pronúncia, outros não falavam direito, então eu tinha que tentar adivinhar o que ele estava querendo comunicar. Né? Então, era síndrome de Down, autismo, questão também de esquizofrenia e alguns outros transtornos globais de desenvolvimento que alguns deles tinham. Eram de adolescentes, jovens e adultos. E algumas crianças pequenas. Então, eu fazia. E foi muito legal, porque eu tinha que falar sobre o Brasil, eu ensinava palavras em português para eles, ensinava sobre a nossa cultura. E um dia marcante que eu tive lá foi o dia que eu falei sobre o Cristo Redentor. Porque como não era uma ONG cristã, eu não podia falar abertamente sobre Jesus. Mas eu podia falar sobre o maior monumento que existe no nosso Brasil, uma das 7 maravilhas do mundo, que é justamente o Cristo Redentor. E eu falei sobre esse simbolismo do Cristo Redentor de estar sempre aberto, né? Com os braços abertos para nos receber, para nos demonstrar esse amor, né? E eu consegui, assim, através desse símbolo do Cristo Redentor, falar sobre o amor de Jesus. Ele está sempre de braços abertos para nos receber, para nos amar. E essa foi uma experiência de eu transformar coisas que aos nossos olhos, como brasileiros e nossa cultura brasileira, parece secular, mas é a expressão de Cristo e de Deus ali, através da cultura, e a gente tem que aproveitar essas brechas. Verdade. Uau! O amor de Deus, né? Então, aquele dia foi muito marcante para mim, e eu não me esqueço. E foi muito bom, assim. Foram essas 2 viagens que eu tive. Assim. Ô, Marília, eu fiquei sabendo que você está fazendo um trabalho para ajudar alguma coisa. Fala mais sobre isso. Eu quero saber como ajudar, na verdade. Ok. Os missionários, eu tô vendendo os CDs. Eu separei uma quantia de CDs somente para abençoar alguns missionários. Uma delas é a nossa querida amiga, irmã Anair, que ela está na nossa base aqui da Jocum Cerrado. O Jocum Cerrado é uma base que tem aqui próxima aqui em Uberlândia. Sou voluntária lá, só que nessa época do Covid não tenho ido. Então nós estamos vendendo esse CD, R$10 o CD. Se você quiser, eu posso enviar pelo correio, ou você pode comprar um álbum digital nas plataformas, ou eu te envio um link exclusivo para você. Tá bom? Para você ter todas as músicas do CD aí contigo, no seu celular, no seu notebook e ouvir. Tá? Então é só R$10. Quem quiser estar ajudando, entra em contato comigo, me segue no Instagram, manda no direct. Posso colocar também meu número, passar para vocês, compartilhar com o pessoal. E é para ajudar mesmo esses funcionários que estão ainda servindo e trabalhando lá dentro da base. Eles servem a base, servem a comunidade e desenvolve algumas escolas de treinamento que precisam do nosso apoio nesse tempo, né? Com certeza. É isso aí. Ajudem, pessoal, por favor. A gente vai divulgar. Eu queria muito que você cantasse a música Perdão, mas não vai dar tempo. Tudo bem. Tem 2 minutos para a gente. Sim, com certeza. Com certeza vai ter o próximo. E também é uma estratégia. Se vocês quiserem ouvir essa música que ela ia cantar agora, compre o CD, gente. R$10, vocês vão ajudar a missão. Nossos irmãos que estão no campo. Muito bem. Então, Marília, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu testemunho. Glória a Deus pela sua vida, porque você atendeu ao chamado e tem convocado outras pessoas a também aceitar o chamado de Deus. Então, glória a Deus por sua vida. E que Ele continue te usando através do que for que você estiver fazendo, da música,
da palavra, enfim, onde ele te colocar. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês também. Para mim é um prazer. Espero que a gente possa encontrar pessoalmente depois Claro, dessa pandemia toda. Para mim é uma honra. Curti. então, gente, a gente vai ter que encerrar agora para a gente conseguir baixar essa live, tá bom? Mas, muito obrigada a todos que participaram. Fala aí, Marília, dá um tchau. E a gente Tchau, gente. Tchau, Flávio Morales. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Sóstenes.